Imagine participar de um exercício militar e perceber que algo está muito errado. Foi exatamente isso que aconteceu com esse grupo de soldados. Fala, Seriólicos. Tudo começa com um grupo de soldados chegando a um local remoto. Eles foram enviados para entregar um conjunto de baterias de carro a outra unidade estacionada ali. Depois de descarregar o equipamento, começam a se preparar para uma missão, embora os detalhes ainda não estejam claros para eles. Enquanto fazem isso, um dos soldados, conhecido como 81, passa um tempo brincando com seu irmão mais novo, que também serve no exército. Os dois compartilham um momento leve antes de conversarem sobre o futuro na carreira militar. Pouco depois, 81 vai verificar o motor dos veículos enquanto continuam conversando. Durante a conversa, o irmão mais novo fala sobre o desejo de estar em um campo de batalha de verdade e se tornar um Ranger do exército, exatamente como eles costumavam sonhar quando entraram para as Forças Armadas. 81, porém, admite que já não sente mais o mesmo entusiasmo e não tem certeza se quer seguir esse caminho. Após alguma insistência do irmão, ele acaba cedendo e concorda que irão perseguir esse objetivo juntos. Mas antes que qualquer outra coisa aconteça, um desastre repentino atinge o local. Sem aviso, um ataque aéreo tardio cai sobre a área, pegando os soldados completamente desprevenidos e eliminando a maior parte da unidade em segundos. 81 também é atingido pela explosão e perde a consciência com o impacto. Quando finalmente desperta, a área está silenciosa e devastada. Ao olhar ao redor, percebe que quase todos foram mortos, e entre os feridos está seu irmão, mal conseguindo se manter vivo. A história então avança para 2 anos depois, agora em uma instalação de treinamento de Rangers no Colorado. Na base, um grupo de candidatos recebe de repente uma ordem urgente para se deslocar rapidamente até o salão de indução. Quando todos se reúnem no local, cada recruta recebe um pequeno saco plástico com fecho. Eles são instruídos a colocar suas identificações, documentos, insígnias de patente e qualquer pertence pessoal dentro da bolsa. A partir desse momento, suas identidades são retiradas e substituídas por números designados. Durante esse processo, o candidato que acompanhamos é escolhido para servir como líder da equipe. Logo depois, os instrutores explicam o que os espera. Os candidatos estão prestes a iniciar um curso de seleção de 8 semanas, amplamente considerado um dos treinamentos militares mais difíceis que existem. Ao longo do processo, sua resistência física, força mental e estabilidade emocional serão levadas muito além de seus limites. Os instrutores explicam que apenas aqueles que sobreviverem à fase final avançarão para uma operação simulada brutal de 24 horas, conhecida como Marcha da Morte. Completar essa missão e cruzar a linha de chegada significa conquistar o direito de usar o distintivo Ranger Scroll e se tornar parte de um dos regimentos mais respeitados do Exército dos Estados Unidos. Assim que o treinamento começa, o programa rapidamente prova o quão intenso é. Os candidatos são submetidos a exercícios exaustivos e desafios implacáveis dia após dia. Entre eles, 81 se destaca por se esforçar mais que a maioria, recusando diminuir o ritmo, mesmo quando o desgaste se torna extremo. Porém, conforme os dias passam, a pressão começa a cobrar seu preço. Um a um, muitos dos treinados não conseguem acompanhar e são retirados do programa, restando apenas os participantes mais resistentes. Em uma noite, alguns dos candidatos começam a conversar sobre 81, comentando discretamente sobre a tragédia envolvendo seu irmão mais novo. Enquanto conversam, a atenção deles é atraída por uma transmissão na televisão próxima. A reportagem revela que cientistas detectaram um objeto misterioso vindo em direção à Terra, algo que acreditam ter se originado fora do sistema solar. Apesar da notícia estranha, a vida na base de treinamento continua normalmente. O programa intenso segue em frente e os recrutas mantêm sua rotina exigente. Durante um intervalo para o almoço, o assunto do irmão de 81 surge novamente e um dos soldados decide perguntar diretamente sobre isso. Mais tarde, naquela noite, enquanto 81 toma um medicamento, um de seus colegas de quarto o observa e fica curioso. Na manhã seguinte, os dois conversam brevemente sobre o assunto antes de retornarem rapidamente à rotina diária de treinamento. À medida que o processo de seleção continua, a pressão só aumenta. Cada vez mais candidatos não conseguem prosseguir e são dispensados do curso,
deixando apenas um pequeno grupo de treinados determinados. Em um dos dias de treinamento, 81 começa a ter lembranças perturbadoras do passado, especialmente do momento envolvendo seu irmão ferido. Por um breve momento, tudo parece real, mas logo se revela que ele apenas estava revivendo aquilo em um pesadelo. Um novo dia de exercícios exaustivos começa, e 81 continua se forçando a suportar a dor e o cansaço. Enquanto enfrenta um dos treinamentos, ele se lembra do momento em que tentou carregar o irmão mais novo para um lugar seguro após o ataque. A lembrança o domina completamente. Durante o exercício, 81 desaba e perde a consciência dentro da água, mas felizmente os instrutores o retiram rapidamente antes que a situação piore. Ainda assim, o incidente não passa despercebido. Um dos oficiais responsáveis observa tudo e começa a questionar se 81 está mentalmente apto para continuar no programa, pois na visão deles, ele pode se tornar um risco para a equipe. Pouco tempo depois, 81 é convocado para uma reunião em um escritório. Lá dentro, o sargento Torres e outro oficial superior apresentam a decisão deles. Com base no que observaram, recomendam que ele se retire imediatamente do curso e afirmam que, segundo a avaliação deles, sua participação no programa chegou ao fim. 81 não aceita a decisão com facilidade e, quando começa a discutir, os oficiais ordenam firmemente que ele se sente novamente. Ele se defende dizendo que até aquele momento não falhou em nenhum exercício de treinamento. Os instrutores reconhecem que a capacidade física dele não é o problema e afirmam que seu desempenho está entre os melhores que já viram. O que realmente os preocupa é o estado mental dele. De acordo com os registros, ele não tem dormido adequadamente e os comentários de outros candidatos indicam que ele mantém distância do restante da equipe. Eles também lembram que após a tragédia envolvendo seu irmão, ele deveria ter participado de pelo menos 2 sessões de terapia para avaliação. No entanto, os registros mostram que na mesma manhã em que recebeu alta, ele imediatamente se inscreveu para o programa de seleção RS e desde então continua enviando solicitações repetidas vezes. Quando perguntam por que está tão determinado, 81 responde de forma simples que apenas quer chegar à linha de chegada. Os oficiais dizem que o que ele está enfrentando agora não é a linha de chegada, mas apenas o começo. Eles admitem que ele é um dos candidatos mais promissores que já viram, porém alertam que, se o removerem oficialmente do programa, talvez ele nunca tenha outra chance de se candidatar. Por isso, sugerem que ele se retire voluntariamente e volte quando realmente estiver pronto. Para isso, bastaria assinar um documento confirmando que está desistindo por vontade própria. Mesmo assim, 81 se recusa. No dia seguinte, os instrutores começam a chamar uma lista de números e 81 ouve o seu entre eles, o que parece indicar que será dispensado. No entanto, acontece uma reviravolta inesperada. Aqueles cujos números foram chamados são instruídos a dar um passo à frente, e em vez de irem embora, são informados de que serão os que permanecerão. Com esse anúncio surpreendente, os candidatos restantes descobrem que chegaram à fase final do treinamento para se tornarem Army Rangers. Logo depois, recebem os detalhes da missão simulada final. O exercício consiste em uma operação de reconhecimento e resgate. 2 helicópteros Black Hawk irão inseri-los em uma zona de lançamento no interior de território inimigo. A partir dali, eles devem atravessar o terreno hostil para localizar uma aeronave caída e destruí-la para que não caia em mãos inimigas. O segundo objetivo é encontrar uma vila rebelde próxima, onde o piloto da aeronave abatida supostamente está sendo mantido prisioneiro. Para a simulação, os rifles estão equipados com adaptadores de disparo de festim e eles são instruídos de que não é permitido o uso de munição real. Quem liderará a equipe nessa missão será ninguém menos que 81. Com tudo preparado, o exercício final intenso, muitas vezes chamado de Marcha da Morte, começa oficialmente. Enquanto os candidatos partem para iniciar a operação, um dos oficiais supervisores observa o grupo atentamente com um olhar suspeito, que sugere que talvez tenha outros planos em mente. Não muito tempo depois, a equipe finalmente chega à zona de lançamento onde foram inseridos. Já no solo, eles rapidamente se reorganizam e começam a planejar seus movimentos. Com o tempo já correndo, percebem que têm menos de 24 horas para completarem a missão.
O esquadrão avança mais profundamente pela floresta, movendo-se com cautela pela vegetação densa. Quando a noite finalmente chega, eles encontram um local temporário para descansar. Enquanto os outros tentam recuperar as forças, 81 e outro companheiro permanecem acordados para vigiar o acampamento. O breve momento de calma não dura muito. Ao longe, o som repentino de artilharia sacode a área, acordando todos e deixando a equipe novamente em alerta. Pela manhã, eles conseguem chegar ao local onde acreditam que a aeronave caída está. Seguindo o protocolo, tentam entrar em contato com a base para relatar o progresso e pedir novas instruções. Infelizmente, o equipamento de comunicação não consegue captar um sinal claro. Em vez de resposta, tudo o que escutam é uma interferência estranha cortando o rádio. Sem nenhuma forma de falar com o comando, a equipe decide continuar a missão com base nas últimas ordens recebidas. Os soldados se espalham silenciosamente e assumem suas posições, aguardando qualquer sinal de atividade, mas a área permanece completamente silenciosa. Quando parece que não há nada ali, 81 percebe algo incomum à distância. Ele sinaliza para que os outros sigam com o plano de destruir a aeronave caída, enquanto ele vai investigar o local estranho sozinho. Conforme se aproxima, percebe que algo está muito errado, pois o que está vendo claramente não fazia parte do cenário de treinamento. Ao perceber o perigo, 81 tenta rapidamente impedir sua equipe de explodir a aeronave, porém já é tarde demais. A explosão acontece e, momentos depois, o chão começa a tremer. O que eles acreditavam ser apenas destroços revela algo muito mais assustador. Uma enorme nave espacial escondida desperta e se ergue acima deles. Luzes estranhas varrem a área, como se a estrutura estivesse escaneando tudo ao redor. Em segundos, a situação se transforma em caos. Uma máquina de guerra misteriosa surge e começa a atacar os soldados. A equipe se dispersa correndo pela floresta em pânico, enquanto tenta escapar da ameaça esmagadora. A retirada desesperada acaba levando o grupo até a borda de um penhasco íngreme. Enquanto tentam decidir o que fazer, outro ataque poderoso atinge a área. A explosão desequilibra os soldados e os lança para fora da borda do penhasco. Para muitos deles, a queda se mostra fatal. Depois da queda, os poucos soldados que ainda conseguem se mover começam imediatamente a ajudar os que estão gravemente feridos. Enquanto tentam se reorganizar, 81 decide subir novamente o penhasco para recuperar o rádio de comunicação na esperança de contatar a base. Movendo-se com cuidado pela área, ele encontra o soldado que carregava o equipamento de comunicação, mas infelizmente o dispositivo já está destruído e completamente inutilizável. Antes que possa pensar em outra solução, a enorme máquina de guerra retorna de repente, vasculhando o local do acidente e eliminando qualquer um que ainda esteja vivo. Ao perceber o perigo, 81 recua rapidamente e volta até os outros. Enquanto isso, um dos soldados, 57, acaba morrendo após perder sangue demais por causa dos ferimentos. Quando 81 alcança o grupo, explica com urgência o que viu e alerta que a máquina parece rastreá-los, possivelmente escaneando suas identidades ou assinaturas biológicas. Por isso, precisam se mover imediatamente. Os soldados restantes partem o mais rápido possível. Um dos colegas de quarto de 81 está gravemente ferido, então outro companheiro o carrega. Porém, antes que avancem muito, a máquina de guerra reaparece. Em um momento brutal, o soldado que carregava o ferido é eliminado, e a máquina passa a escanear a área em busca do restante do esquadrão. Os sobreviventes são detectados e precisam lutar desesperadamente para sobreviver. Depois de conseguirem escapar por enquanto, o grupo exausto finalmente encontra um local temporário para parar. Ali fazem o possível para tratar os feridos. Infelizmente, a queda anterior destruiu a maior parte da morfina que possuíam, o que significa que precisam cuidar de ferimentos graves praticamente sem nenhum alívio para a dor. Depois de tratar todos da melhor forma possível, o grupo segue em frente novamente, esperando encontrar um lugar mais seguro. O caminho acaba levando até uma cachoeira congelante que bloqueia a rota. Determinado a manter a equipe em movimento, 81 se oferece para atravessar primeiro, mesmo sabendo que a água está perigosamente fria. Lutando contra a corrente gelada,
ele consegue alcançar o outro lado e prende uma corda para que o restante da equipe possa atravessar. Porém, o tempo está acabando. Enquanto a máquina de guerra continua se aproximando da posição deles, os outros começam a atravessar, mas o soldado ferido que estavam carregando fica preso no meio do caminho. Sem hesitar, 81 volta para ajudá-lo, arriscando novamente a própria segurança. Eles conseguem puxar o soldado em segurança, mas o alívio dura pouco. Momentos depois, a máquina implacável os alcança novamente e lança outro ataque devastador. Durante o caos perto da cachoeira, 81 acaba preso debaixo d'água, enroscado na corda que estavam usando para atravessar. Percebendo que pode se afogar, ele corta a corda rapidamente e atrai de propósito a atenção da máquina de guerra para si, esperando dar aos outros uma chance de escapar. Após uma luta tensa, o grupo consegue atravessar para o outro lado da cachoeira. Quando se reorganizam, encontram um de seus oficiais superiores, que parece aliviado ao ver que pelo menos alguns deles sobreviveram. Sem perder tempo, os sobreviventes continuam avançando pela floresta. Logo chegam à vila, que deveria fazer parte do objetivo de resgate. Mas em vez de encontrar aliados ou o piloto capturado, deparam-se com uma cena terrível, pois todo o acampamento foi exterminado. Enquanto tentam entender o que aconteceu, escutam um som próximo. Ao investigar, encontram um sargento, porém ele já está morrendo por causa dos ferimentos. A descoberta chocante deixa a equipe tentando compreender a situação. Percebendo o perigo, 81 insiste que todos devem sair imediatamente, mas a tensão começa a crescer dentro do grupo e uma discussão intensa se inicia. Durante o confronto, 81 finalmente revela a verdade sobre a morte de seu irmão. Ele admite que nunca se sentiu um herói, pois desmaiou a apenas 18 quilômetros do perímetro, incapaz de completar o resgate. Apesar do momento emocional, a equipe volta rapidamente à ação e prepara um veículo para fugir da área. Assim que o veículo fica pronto, eles partem imediatamente. De repente, outro ataque atinge a região. Desta vez, cai mais distante, mas a explosão é suficiente para lembrar que a ameaça continua muito real. Sabendo que podem ser atacados a qualquer momento, os soldados deixam a vila sem perder tempo. Infelizmente, a fuga não passa despercebida. A máquina de guerra os detecta e, durante o caos, Kim é morto enquanto tentava entregar munição extra aos companheiros. O que se segue é uma luta brutal pela sobrevivência, enquanto a máquina libera todo o seu poder. Eventualmente, ela consegue inutilizar o veículo, obrigando o grupo a sair da rota planejada. Uma perseguição perigosa em alta velocidade começa, deixando vários soldados gravemente feridos no caminho. No meio do caos, Seth é arremessado para fora do veículo, e pouco depois, o veículo finalmente capota. Após algum tempo, 81 recupera a consciência. Quando olha ao redor, a situação é devastadora, pois a maioria de seus companheiros parece estar morta. Determinado a entender o que aconteceu, ele vasculha a área e encontra apenas uma parte danificada da máquina. Então escuta algo estranho à distância. Ao olhar na direção do som, percebe que a máquina de guerra ainda está ativa e parece estar transmitindo um sinal para o espaço, como se estivesse chamando algo. Para sua surpresa, Seth ainda está vivo, mal conseguindo se manter consciente. Nesse momento, outro pulso de escaneamento atravessa a área. Sabendo que podem ser detectados a qualquer instante, 81 arrasta o soldado ferido para longe, tentando desesperadamente encontrar algum lugar seguro para se esconder. Depois de avançarem por um tempo, os dois são obrigados a parar e descansar, enquanto a máquina continua varrendo a região com seu sistema de escaneamento. Observando a distância, eles percebem algo incomum. A máquina libera periodicamente rajadas de calor e vapor, quase como se estivesse liberando energia. Ao notar esse padrão, 81 tem uma ideia. Agindo rapidamente, ele se dirige a um canteiro de obras próximo, decidido a atrair a máquina até lá antes que ela detecte a localização de Seth. Dentro da construção inacabada, 81 começa a preparar seu plano arriscado. Ele faz barulho de propósito para chamar a atenção da máquina, conseguindo afastá-la de seu companheiro ferido. Pouco depois, a gigantesca máquina chega e começa a escanear o local em busca do alvo.
O que ela não percebe é que todo lugar foi transformado em uma armadilha. Ao avançar, a máquina passa por explosivos de construção escondidos pelo local. Nesse exato momento, 81 surge dirigindo um trator pesado e o usa para empurrar a máquina para a posição desejada. Uma batalha feroz entre homem e máquina começa. 81 continua pressionando o ataque, forçando a máquina contra os explosivos e causando grandes danos. O sistema começa a superaquecer enquanto faíscas e chamas irrompem de sua estrutura. Finalmente, a pressão se torna insuportável e a máquina detona em uma enorme explosão. Mas mesmo em seus últimos momentos, ela ativa um último mecanismo de defesa. Quando o 81 se aproxima dos destroços, a máquina libera uma última rajada de explosivos nas chamas, tentando destruir tudo ao redor. Ao perceber o perigo, 81 se vira e corre o mais rápido que pode, porém a explosão final ainda o alcança com a onda de choque. Apesar do impacto, 81 consegue sobreviver. Ainda se recusando a desistir, ele levanta o companheiro ferido e o carrega até o ponto de verificação final, determinado a alcançar a linha de chegada custe o que custar. Pouco depois, o sargento chega e o cumprimenta, reconhecendo o que ele acabou de realizar. Enquanto os médicos começam a tratar seus ferimentos, reportagens passam a revelar uma atualização assustadora, pois mais dessas máquinas de guerra foram detectadas e a humanidade ainda não tem uma maneira clara de detê-las. Mais tarde, o sargento se aproxima de 81 e pede que ele explique exatamente como conseguiu destruir uma das máquinas. Depois de ouvir os detalhes, eles reconhecem oficialmente sua conquista. Assim, 81 é finalmente reconhecido como um Ranger. Não muito tempo depois, ele é convidado para falar com um novo grupo de recrutas, compartilhando algumas palavras baseadas em sua experiência. Quando o discurso termina, a missão não fica parada por muito tempo. A equipe logo se prepara para partir novamente, desta vez para uma verdadeira operação de resgate.